E vamos falar agora sobre as eleições de 2020 no Congresso. Eu converso com Simone Tebet, senadora, pré-candidata à presidência pelo MDB, ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ex-líder da bancada feminina no Senado. Senadora Simone, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV Gazeta. Obrigada pelo convite. Bom, nós estamos na fase de discussões aí dos partidos em relação a apoio, formação de federações. A senhora é pré-candidata pelo MDB e o partido tem tido conversas aí com a União Brasil, que agora é um mega partido, que veio da fusão de outros dois, e também com o PSDB. Como é que está sendo encaminhada toda essa conversa? Qual a sua expectativa em particular? Pois é, a expectativa é a melhor possível de dois partidos, União Brasil e MDB, que tem convergência em muitas pautas. Não estou falando só da pauta política, econômica ou social, mas faz parte de um grande movimento que tem convicção que o Brasil precisa romper essa polarização de esquerda-direita e que tem que ter uma alternativa de futuro para o país que não seja só pensar ou em ter que votar no ruim para não votar no pior. Ou seja, não ter só como alternativas para 2023, temos um presidente que já teve o seu tempo e não vou entrar aqui em detalhes, mas nós sabemos que chegou, onde chegou e como chegou, e muito menos permanecer numa possibilidade de uma reeleição do atual presidente. Então, diante dessa convergência de que nós temos que caminhar pelo centro da democracia, rompendo a polarização, desse discurso de ódio que, infelizmente, aumentou ainda muito mais esse fosso da desigualdade social, do desemprego, da fome, da miséria. Diante dessa convergência de pauta do que o Brasil precisa efetivamente, que é uma política de responsabilidade fiscal com o objetivo de alcançar o social, que é matar a fome das famílias, gerar emprego e renda, melhorar a qualidade de ensino, e investimentos na saúde e na segurança pública e também na habitação, faz com que o MDB tenha a grande expectativa de caminhar lado ao lado nessa eleição com a União Brasil e também, por que não, com o PSDB. Agora, com o PSDB, tem uma dificuldade, que já tem o pré-candidato, que é o governador de São Paulo, João Dória, que ele venceu as prévias do partido. A gente sabe que ainda há uma divisão interna. Ontem mesmo, aqui no Jornal da Gazeta, eu conversava com o senador suplente Zé Aníbal, ele elogiou a sua candidatura, questionava o fato de João Dória ainda estar com uma baixa pontuação em boa parte das pesquisas, mas teria de haver uma negociação mais séria, exatamente pelo fato de já ter uma pré-candidatura do PSDB, não é? Denise, além do fato que os palanques regionais do PSDB são mais difíceis de serem solucionados, porque normalmente os estados têm candidatos a governo, tanto pelo MDB, tanto pelo PSDB no mesmo estado. Então, fazendo uma análise geográfica, considerando os 27 estados da Federação Brasileira, é um pouco mais difícil a federação com o PSDB. Mas é importante lembrar que o PSDB faz parte do Centro Democrático, dessa via que se quer apresentar ao país como alternativa para apresentar um programa de Estado que realmente resolva os problemas do Brasil. O Brasil é infinitamente rico e é inconcebível que, diante dessa diversidade de clima, de solo, somos o país que, através das commodities, alimenta o mundo, deixe de alimentar seu próprio povo, massacrando o trabalhador com uma inflação descontrolada, com juros altíssimos, fazendo com que a classe média entre cada vez mais no cheque especial, no cartão de crédito, tenha que optar entre escolher pagar um plano de saúde ou colocar seu filho numa escola particular. Diante desse cenário todo, o PSDB tem convergência de propósito com o PMDB, com a União Brasil e com outros partidos de centro. Nós sabemos que lá na frente teremos que caminhar unidos. Não importa se vai ser através de uma federação, que significa um casamento por 4 anos, votar igual dentro do parlamento, ou vai ser uma união de esforços de apoiamento. O importante é que o Centro Democrático tem consciência de que lá na frente teremos que ter uma única candidatura. Agora, senador, o próprio MDB tem também algumas divergências na questão regional, porque em alguns estados apoia o PT do ex-presidente Lula. Isso acontece em alguns estados do Nordeste, por exemplo. Tem como conciliar isso no caso de uma federação, por exemplo, que exige um compromisso maior dos partidos e por 4 anos, né?
Isso vai acontecer naturalmente. Um partido da grandeza do MDB, que é o maior partido do Brasil, nós não vamos ter, obviamente, que a unanimidade, mas a unidade do partido vai acontecer até a convenção. Assim que nós começarmos a rodar o Brasil, já a partir de março, nos tornar conhecidos, eu tenho um baixo índice de intenção de voto, porque eu sou das candidatas ou dos candidatos a menos conhecida. Em compensação, sou a única pré-candidata mulher e ainda sou a que tem menos rejeição. Quando a gente apresentar a proposta para o Brasil, num compromisso sério de garantir segurança política, de que vivemos uma democracia que não abrimos mão dela, de que vamos garantir segurança jurídica, de honrar compromissos, que de não vamos dar calote em ninguém, um compromisso socioambiental, de garantir ao setor produtivo que ele tenha fomento, subsídio, condições, do micro, pequeno e médio, agricultor, pecuarista, empresário, prestador de serviços, conseguir, numa grande justiça tributária, através da reforma tributária, conseguir investir e reinvestir e com isso gerar emprego e renda. Quando nós apresentarmos o programa para o Brasil e começarmos a crescer nas pesquisas como pré-candidato, eu tenho certeza que o MDB virá praticamente, repito, se não na unanimidade, mas na unidade partidária em torno desse projeto. Agora, senadora, considerando a polarização que nós temos entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, para chegar a um segundo turno, considerando a sua candidatura mesmo, de quem a senhora tiraria mais votos? Qual é a sua expectativa em relação ao eleitorado que poderia apoiá-la para chegar a um eventual segundo turno? Bom, antes de tirar votos, eu acredito que ainda há votos indecisos. Há pelo menos 40% de pessoas que já estão optando por um ou por outro por falta de alternativa, porque ainda não conhecem os pré-candidatos do centro e muito menos as suas propostas. Quando nós nos apresentarmos ao Brasil, eu tenho certeza que esses 40% continuarão dentro do centro democrático, não irão nem para Bolsonaro nem para Lula. Consequentemente, havendo a unidade em torno de um ou dois nomes no máximo de candidaturas de centro, nós temos condições de chegar no segundo turno. E, obviamente, que a partir do momento que a pré-campanha começa e nós podemos recuperarmos o histórico do Partido dos Trabalhadores, o que foi os escândalos na questão da corrupção, o que foi o Petrolão, o que foi o Mensalão, as políticas erradas de intervenção no domínio econômico, de intervenção no setor energético, que quase quebrou esse setor, e mesmo na Petrobras, obviamente, a imagem que nós temos, a sensação que nós temos é que o PT, o presidente Lula, irá entrar no processo de desintegração. E da mesma forma, o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, que negou a pandemia, negou a ciência, que fruto desse negacionismo atrasou a compra de vacinas. Quando isso tudo foi colocado na ponta do lápis e a população perceber que não é um discurso uma opção entre esquerda ou direita, mas é uma opção a favor do Brasil, a favor do desenvolvimento, da qualidade de vida das pessoas, a favor de termos todas as nossas crianças de 0 a 5 numa creche, as nossas crianças acima disso numa escola, uma proteção muito especial aos nossos jovens que hoje não estão nem na escola e nem trabalhando. E mais ainda, com a serenidade de um centro democrático, pacificando o país e com isso impactando positivamente na bolsa que sobe, no dólar que cai, consequentemente na queda da inflação, que é o imposto mais ingrato que o trabalhador brasileiro de alguma forma paga. Quando tudo isso for apresentado nessa mistura, eu não tenho dúvida que o Centro Democrático estará no segundo turno, é o que eu me proponho a fazer como pré-candidata, quero estar candidata, depois estar no segundo turno. E quem quer do Centro Democrático que vá para o segundo turno ganha as eleições em outubro. Perfeito. Senadora, eu tenho menos de 20 segundos. A senhora consegue falar o que acha aí da candidatura de Sérgio Moro e Ciro Gomes? 20 segundos. O Sérgio Moro, estive com ele essa semana, faz parte do Centro Democrático, sabe que precisamos caminhar numa candidatura única até o mês das convenções. Eu não tive o privilégio ainda de conversar com o Ciro Gomes, o respeito, gosto muito dele, então eu vou deixar para falar sobre a candidatura dele depois de poder ter a oportunidade de conversar, ainda que por telefone, se não conseguir presencialmente. Perfeito. Ouvimos a senadora Simone Tebet, que é pré-candidata à presidência pelo MDB. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, obrigada a você.